Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula falando sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, ou seja, é uma videoaula de química orgânica. Bom, hidrocarbonetos é uma classe de compostos que apresentam apenas dois elementos químicos na sua constituição. Um deles é o carbono e o outro é o hidrogênio, ou seja, dois dos átomos ou dois dos elementos mais importantes aí da química orgânica que aparecem mais dentro das moléculas, né? Aqui a gente tem uma molécula que é um hidrocarboneto, pois apresenta apenas hidrogênio e carbono dentro da sua constituição, dentro de sua molécula. Para a gente dar um nome a um hidrocarboneto, a gente vai seguir essa tabelinha que temos aqui embaixo. Na verdade, essa tabela não é apenas para dar nome a hidrocarbonetos, e sim outras funções também, tá? Mas para hidrocarbonetos ela cabe muito bem. Para a gente dar um nome, então, aos compostos orgânicos, a gente precisa analisar três coisas. A primeira é o prefixo, a segunda o intermediário e a terceira é o sufixo. É bem simples. O prefixo tem relação direta com o número de átomos de carbono. Se a gente tem um átomo de carbono, a gente escreve a palavra met. 2 a gente escreve a palavra et, 3 a palavra prop, 4 but, 5 pent, ou seja, assim por diante, né? Aqui a tabela vai até 11, mas essa tabela ela é bem maior, tá? E a gente tem aí compostos orgânicos que vão ter aí cerca de 100, 200 mil átomos de carbono dentro de uma única molécula, e o PAC tem regras para dar nomenclatura para esses compostos gigantescos também, tá? Mas vocês possivelmente não estão estudando esses compostos tão grandes, e se vocês estudarem até o 10, principalmente se forem alunos aí de ensino médio, até o 10º átomo de carbono já está ótimo se vocês souberem de cor. A saturação da cadeia é o nosso intermediário. A saturação da cadeia tem relação com o quê? Com o tipo de ligação química que a gente tem entre átomos de carbonos. Se eu tiver uma ligação simples entre todos os átomos de carbono dentro de uma molécula, a gente tem uma cadeia que é saturada. Agora, se eu tiver ligações do tipo dupla ou ligações triplas, a minha cadeia é insaturada. E dependendo aí do tipo de saturação, né? Dependendo se é saturada ou o tipo de insaturação que a gente tem, a gente vai dar um nome aí para essa cadeia. Agora, o sufixo tem relação com a função orgânica. Como a gente está estudando a função hidrocarbonetos, a gente sempre vai colocar no final do nome das moléculas a palavra "o", que é a terminação para hidrocarbonetos. O grupo funcional, que é a parte da molécula que vai caracterizar para a gente a nossa função, no nosso caso é carbono e hidrogênio, ou seja, se você tem apenas átomos de carbono e átomos de hidrogênio, você tem aí o nosso grupo funcional para hidrocarbonetos, beleza? Então vamos lá. Prefixo. Qual é o número de átomos de carbono que a gente tem dentro dessa molécula? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Observem que meus números saíram bem estranhos, né? Então vamos de novo. 1, 2, agora sim. 3, 4, 5 átomos de carbono. Bom, 5 átomos de carbono, como que a gente vai chamar? A gente vem aqui, 5 átomos de carbono, a gente escreve a palavra pent. Tá? Esse é o nosso prefixo. Então, a primeira parte do nome da nossa molécula é o pent. Agora a gente precisa falar sobre as saturações ou insaturações da nossa molécula. A gente tem aqui uma dupla ligação, né? Como temos uma dupla ligação aqui, significa que nós temos uma insaturação. Apenas uma ligação dupla, a gente escreve a palavra "en". Então, ao invés de a gente escrever já um "en" aqui na frente, ficar penten, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que localizar em qual átomo de carbono está aí essa ligação dupla. Você pode olhar e falar, pô, está entre o átomo de carbono 4 e o 5. Então, eu vou escrever 4 e 5, professor, o que eu faço aí? Na verdade, não. Você teria que contar do lado direito para o lado esquerdo neste caso. 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Porque você tem que deixar a dupla ligação mais próximo da ponta da cadeia. Então, o início da ponta da cadeia vai ser esse daqui. Se a dupla ligação
estivesse mais próxima do outro lado, vamos supor que a dupla estivesse aqui, ó. Você começaria por este lado, beleza? Se ela estivesse aqui. Como ela está lá mais próxima da outra ponta, você tem que numerar os carbonos do outro lado. Essa numeração que eu deixei aqui foi apenas para contar o número de átomos de carbono. Não é a numeração da cadeia, tá bom? A numeração da cadeia vai ser essa em verde que a gente deixou aqui agora. Então, entre o carbono 1 e o carbono 2 está a dupla ligação. Como no carbono 1 que está nascendo a dupla ligação, ou seja, no carbono 1 que ela está começando, a gente vai localizar a ligação dupla no carbono 1. E vamos escrever pente, tracinho para separar letra de número 1, tracinho de novo, e a gente escreve aqui o en. Esse tracinho, então, é só para separar a letra de um número. Pente, tracinho 1, tracinho en, e a terminação de hidrocarboneto, que é a letra U. Então, esse aqui vai ser o nome da nossa estrutura. Pente-1-eno. Basicamente isso daqui, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado, espero que tenham acertado, caso vocês tenham pausado a videoaula e feito aí a nomenclatura, e basicamente a gente se encontra na nossa próxima videoaula de Química Orgânica.